Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. Estamos começando a disciplina Operações Imobiliárias e é uma grande satisfação tê-los aqui conosco. Meu nome é Amanda Veloso, sou professora e advogada atuante na área de Direito Imobiliário. Estou aqui para contribuir para o seu ensinamento e desde já me coloco à sua disposição nessa caminhada. No decorrer das nossas aulas, vamos falar sobre a figura do corretor, trazendo uma experiência cotidiana e legal, seus deveres, obrigações e também seus direitos. Enfim, vamos falar de todas as operações e eu espero que vocês aprendam o máximo possível e que essas aulas possam dar a vocês um norte nesse novo caminho que vocês começam. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. E por último, tenham em mente que o especialista em corretagem imobiliária tem boas perspectivas de crescimento profissional, especialmente pelas comissões que na sua maioria são altas. Outro atrativo é a flexibilidade no horário de trabalho. Você, como corretor, terá a possibilidade de fazer os seus horários, uma vez que esse profissional é considerado um profissional liberal, mas nem tudo são flores. Para que você se torne um profissional de sucesso, é necessário um investimento em conhecimento. A todo momento, o mercado imobiliário se modifica, se adapta e a responsabilidade de um corretor é muito grande. E como veremos, para evitar grandes dores de cabeça, vocês não poderão parar, nunca de estudar, de se atualizar, pois muitas vezes o desconhecimento de um corretor pode gerar grande prejuízo para os clientes. E é para isso que nós estamos aqui, para auxiliá-los nessa jornada, dar o pontapé inicial. E eu espero de coração que vocês trilhem um caminho de grande sucesso. Enfim, vamos começar o nosso aprendizado? Bom, para iniciarmos nosso estudo, vamos diferenciar os profissionais gestor imobiliário e corretor imobiliário. Primeiro, vamos analisar o conceito trazido em nosso caderno didático para o gestor imobiliário. O gestor imobiliário, também conhecido como corretor de imóveis, deve ter formação superior, ou seja, precisa ser formado no curso superior de gestão em negócios imobiliários, em que se aprendem de forma mais apurada e completa a prática e a teoria do negócio imobiliário. Como veremos, o gestor imobiliário deverá ter formação superior no curso superior de gestão em negócios imobiliários. Já o corretor de imóveis não possui essa exigência. Essa é, na realidade, a principal diferença entre os dois profissionais. No mais, ambos estão aptos a orientar, analisar e apresentar imóveis para venda ou locação. Realizar um intermédio entre cliente, comprador e vendedor na transação de um imóvel, seja ele rural ou urbano. Vocês cursistas estão no caminho para se tornarem corretores de imóveis e por isso, no decorrer das nossas aulas e das próximas, iremos aprofundar nosso estudo sobre esse profissional. Então vejamos. A profissão de corretor de imóveis teve seu primeiro reconhecimento em 27 de agosto de 1962, com a edição da Lei 4.116. Contudo, em 12 de maio de 1978, houve uma nova regulamentação da profissão, com a publicação da Lei 6.530, que permitiu o exercício da profissão de técnico em transações imobiliárias. Vejamos o que dispõe o artigo 2º desta lei. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Dentre os requisitos para se tornar um corretor imobiliário, é necessário que o profissional tenha o título de técnico em transações imobiliárias. Mas, além desse requisito, é necessário que esse profissional tenha registro no CRES competente, como estudaremos melhor mais para frente.
O que é preciso, então, para ser um corretor de imóveis? Primeiro, a profissão de corretor de imóveis é regulamentada por lei federal. O corretor precisa ser formado, precisa ter o curso técnico em transações imobiliárias. Então, esse curso é realmente o que vai habilitar o corretor a fazer a inscrição no Cresce, ter a carteira do Cresce com o número de inscrição e conseguir exercer a profissão com qualidade e credibilidade, de forma regulamentada, ok? Então, lembrando também que o corretor que não tem inscrição, tome cuidado, ele não é corretor, porque a lei não vai abranger essa pessoa se não for credenciado junto ao Cresce. Mesmo porque estaríamos falando de um crime, de exercício ilegal da profissão. Então, quer exercer a profissão de corretor para ganhar os seus devidos honorários, tem que ter inscrição junto ao Cresce. Então façam tudo direitinho, façam sua inscrição, comecem da forma correta, o exercício da profissão. Então, pensou em corretagem, em ser corretor, qual o primeiro passo? Ter inscrição no Cresce. Senão, é exercício ilegal da profissão. Segundo passo. Agora, eu vou captar imóveis para vender, locar, para permutar, não interessa. Vocês terão que captar imóveis, mas para isso vocês terão que fazer o seu cliente assinar um contrato de corretagem ou autorização de venda. Não importa o nome, tem que fazer. E para que isso, professora? Resumindo, esse instrumento vai servir para que você se assegure quanto aos riscos de não receber os seus honorários. Porque se o seu cliente não pagar você, ele poderá entrar na justiça e requerer esse pagamento. Mas não se preocupem, nós estudaremos esses instrumentos melhor em uma outra aula. Então, o que o corretor tem que fazer quando o cliente não quiser pagar ou sumir, por exemplo? Em primeiro lugar, manda uma notificação extrajudicial. Faz essa notificação e envia para esse cliente que não quer fazer esse pagamento. Feita essa notificação, lembrando aqui que de preferência envie essa carta com pedido de aviso de recebimento, o famoso AR, para que vocês possam provar que a carta foi enviada e recebida. E assim, em caso de uma eventual demanda judicial, você utilize essa notificação junto com o documento escrito, o contrato de corretagem, a autorização de venda para poder cobrar do seu cliente devedor. Outro passo que o corretor deve se atentar é ao ato dos autos de vistoria, que também estudaremos melhor em outra aula. Mas cabe deixar claro aqui que, principalmente na locação, em que a administração de um imóvel não é fácil, a responsabilidade pela boa administração é sua. O cliente, quando contrata o corretor, ele quer a sua responsabilidade. Ele quer que você seja o elo de ligação, mas ele quer que você assuma essa responsabilidade. Então, cuidado, o auto de vistoria tem que ser feito. Ah, mas no contrato de compra e venda tem que ser feito? Sim, claro que sim. Tem que ser feito. Muitas vezes você, corretor, promete um imóvel e muitas vezes não virá com os objetos acessórios que tem dentro da casa. Muitas vezes promete um imóvel, mas parte dele não vai junto. Um exemplo disso é a garagem. Por isso, cuidado. Tem que ser feito o auto de vistoria para vender o imóvel no estado em que se encontra. E na locação? Mais importante ainda, porque você está locando o imóvel e tem que fazer o locatário assinar, para ele ter conhecimento do que tem naquela casa. E com os móveis? Ou é com os móveis ou essa locação é só do imóvel vazio? De preferência, você tem que pôr foto para mostrar o estado em que se encontra o imóvel. Além disso, deve ser feito o auto de vistoria final para comprovar como o imóvel será entregue pelo locador. Mais uma coisa, extremamente importante, certidão. Existem corretores que trabalham em uma transação, seja de locação ou de compra e venda, sem emitir nenhuma certidão. Não seja esse tipo de corretor. Tem que tirar a certidão. Mas certidão do quê? Vamos pensar em 3 momentos. Primeiro, eu preciso das certidões negativas do comprador, do vendedor e do imóvel. Como assim negativas, professora? Negativas porque é preciso uma certidão que afirme que não existe nenhum impedimento legal, judicial, nenhum processo contra essas pessoas ou em que o imóvel seja objeto. Do comprador é para provar a sua idoneidade, para provar que o sujeito é honesto, que ele é bom pagador, por exemplo. E do vendedor?
uma certidão trabalhista, civil, criminal, para que ninguém se surpreenda lá na frente com uma execução que tem o imóvel como objeto, em que o juiz manda penhorar o imóvel em razão de uma dívida do vendedor. E hoje está muito fácil. A maioria dessas certidões nós conseguimos pela internet. E do imóvel? Tem que tirar, porque o imóvel já pode ter alguma restrição, uma cobrança de imposto, uma hipoteca. Então, eu tenho que comprovar esse imóvel, tenho que comprovar que esse imóvel não tem débitos. Muitas vezes ouvimos que o corretor é quem vende o imóvel ou ainda quem aluga o imóvel, por exemplo. E como nós sabemos, não é bem assim. O corretor apenas é um intermediário nas negociações. E por esse motivo, é necessário que o corretor de imóveis conheça o que está vendendo, locando, porque muitas vezes pode se tratar de uma pessoa tentando tirar proveito de uma situação, tentando cometer uma fraude. E o corretor possui responsabilidades. E essa responsabilidade é muito grande. Com relação a essa situação, o Código Civil traz disposições nos artigos 722 ao 729 quanto à figura do corretor. E lá no artigo 723 é clara a responsabilidade civil do corretor. Vejamos. Artigo 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, o profissional deve inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecer e, se causar um prejuízo ao cliente, ele é obrigado a indenizá-lo por perdas e danos. Então, olha a responsabilidade. Antigamente, bastava apresentar um comprador, por exemplo, a um vendedor e realizar a negociação, que era possível ganhar a sua gorjeta. Só que a intermediação não é passível de uma gorjeta. A intermediação de negócios imobiliários é uma profissão regulamentada por lei e, com isso, traz responsabilidades civis, criminais e administrativas. Bom, é importante salientar que, para ter sucesso, o corretor terá que mostrar, além do conhecimento tecnológico, estar bem informado sobre o perfil do potencial comprador, possuir poder de negociação e apresentação de várias opções para satisfazer o cliente. Fato que demonstrará sua capacitação. Apresentando esse perfil diferenciado, o profissional irá se destacar, mesmo com um número crescente de corretores, e fidelizar a sua clientela. Tem uma frase que eu gosto muito: eu perco o negócio, mas não perco o cliente. E espero que vocês levem isso consigo. O corretor deve agir sempre de maneira honesta. É assim que você se firma no mercado. Faça seu nome antes de perder um negócio por ter agido de maneira honesta, franca, do que perder o cliente. Uma vez que, a partir do momento que esse cliente vir que você agiu com honestidade e corretamente, com certeza ele terá ganhado um cliente fiel. Você terá ganhado um cliente fiel, que fará questão de te indicar para outros clientes em potencial e assim sucessivamente. A profissão de corretagem imobiliária é uma das profissões pioneiras quando falamos em atividade liberal. Ela é regulamentada por uma lei federal, de que trataremos adiante. Conquista essa que foi muito comemorada, porque foi através dessa lei que essa atividade começou a ter sua importância reconhecida. Outro fator que contribuiu para alavancá-la foi a burocracia enfrentada pelos compradores e locadores, tornando o corretor essencial para o negócio imobiliário. Até então, nós vimos alguns requisitos objetivos para que você se torne corretores de imóveis e algumas informações básicas para que vocês exerçam a profissão da melhor maneira possível. Mas, além disso, o corretor deve ter essencialmente vontade e gosto de vendas. E precisa ter paciência, capacidade para lidar com o público, capacidade de convencimento, dedicação, além de outras qualidades. Você deve estar se perguntando: e quais seriam as principais atividades de um corretor imobiliário?
Basicamente são apresentar imóveis para visitação pública, intermediar a negociação dos imóveis, organizar os papéis e os documentos necessários durante o processo de negociação do imóvel, organizar a compra, a venda, permuta, locação. E outros deveres, obrigações e penalidades estão previstos lá na Lei 6.530 de 1978. Cujas normas e outras regulamentações relacionadas ao nosso estudo serão abordadas nas próximas aulas, quando trataremos de legislação. Mas, professora, além dessas obrigações, vamos ao que interessa. Quais seriam as possibilidades no mercado de trabalho que eu teria? Como funciona a remuneração de um corretor? Bom, vocês, ao escolherem essa profissão, poderão trabalhar em empresas imobiliárias, empresas de classificado de imóveis, empresas de loteamentos e planejamento imobiliários, empresas de consórcios, entre muitos outros locais. E o salário de um corretor ele não é fixo, é baseado inteiramente nas comissões, geralmente valores fixados, de 6 a 8% para imóveis urbanos, de 6 a 10% sobre imóveis rurais e de 6 a 8% sobre imóveis industriais, por exemplo. Noções obrigatórias ao corretor. Para se tornar um profissional capacitado no ramo imobiliário, o corretor necessita conhecer o Código de Consumidor, os principais pontos de acesso à terra, as cooperativas habitacionais, a lei do inquilinato e os cartórios de registro de imóveis. Todos esses de suma importância para o corretor, mas vamos dar enfoque no que considero mais essencial para o exercício da profissão nesse momento: o Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. O corretor imobiliário presta relação de consumo? E aí, cursistas, será que o corretor presta relação de consumo? Vamos primeiro estudar algumas considerações acerca do Código de Defesa do Consumidor para que possamos responder essa pergunta. Bom, direito consumidor é uma proteção legal para os hipossuficientes, ou seja, a parte mais fraca em uma relação de consumo. Não entendi, professora. Vou te explicar. A relação de consumo é quando você adquire um produto ou serviço, por exemplo, você compra uma mercadoria ou contrata alguma prestação de serviço. Nessa relação de consumo, é importante explicar as partes e os legitimados. Mas quem é o consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Como assim, professora? Pessoa jurídica? Vamos supor uma imobiliária que compra material de escritório. Essa imobiliária é uma pessoa jurídica, uma pessoa criada no mundo jurídico para assumir responsabilidades, para contratar e ser contratada, que possui um número de CNPJ. E dentro dessa relação em que compra um produto, será considerada uma consumidora. Então, o direito do consumidor é tratado no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. É a lei que veio proteger os consumidores. Isso acontece também com a Lei do Inquilinato, que foi criada para proteger o inquilino. Porque geralmente o locador é muito mais forte economicamente e financeiramente que o inquilino. Então vem a Lei do Inquilinato para equilibrar essa relação. Com ela, o inquilino tem mais força na relação contratual. O mesmo ocorre com o consumidor. Pensa comigo, o consumidor é fraco? Ele é frágil? Com certeza. Perto de uma grande empresa, o consumidor é bem mais fraco. Então veio o Código de Defesa do Consumidor para regularizar e deixar no mesmo nível uma futura briga judicial. Então, quem fornece, produz algum produto ou presta algum serviço, se vai praticar algo incorreto ou ilícito, vai pagar por isso. E como que eu pago no direito do consumidor? Perdas e danos. Dano moral, dano material. Se o consumidor se sentir lesado, ele poderá ingressar em juízo e pedir uma indenização, que pode ser por danos morais ou materiais. Quem é o fornecedor, então, professora? O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor traz o conceito. Vejamos. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ou seja, fornecedor é aquele que fornece produtos e presta serviços a terceiros. Pode ser pessoa física ou jurídica também. Mas então, o que podem ser considerados produtos, professora? Vejamos o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. É qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, nos contratos de comercialização de imóveis firmados por construtoras, incorporadoras ou empresas ligadas à comercialização usual e corriqueira de imóveis, com adquirentes que buscam a utilização do bem imóvel como destinatário final para uso próprio, não se pode escapar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Respondendo então àquela perguntinha inicial, se o corretor imobiliário presta relação de consumo, ou ainda se o contrato de corretagem é considerado uma relação de consumo, pelo que vimos até agora, podemos concluir que é perfeitamente possível. Então, cuidado! O cliente, quando te contratar como corretor ou quando contratar uma imobiliária, estará diante de uma relação de consumo. Ou seja, se o consumidor se sentir lesado pelo serviço, ele pode te cobrar, utilizando o Código de Defesa do Consumidor. E você poderá eventualmente ter que pagar uma indenização para aquele consumidor. Por isso, a importância de vocês buscarem sempre se atualizar, estudar, adquirir conhecimento e agir sempre conforme a lei, se resguardar. Realizar negociações transparentes, firmando declarações por escrito que contenham informações sobre o imóvel que possam influenciar na transação. Fazer com que o cliente assine essas declarações e arquivá-las como prova de sua boa-fé e clareza na negociação. Bom, voltando então para o Código de Defesa do Consumidor, o CDC vai tratar de várias proteções ao consumidor. E a principal proteção é a de que hoje todo produto tem que ter manual de uso, indicações de como usar, indicações claras e objetivas. Quando eu vou ler um contrato de consumo, um manual, eu tenho que ler com facilidade, eu tenho que entender com facilidade, não pode ser confuso. E já que estamos falando de contrato, vem aqui comigo. O Código de Defesa do Consumidor criou uma outra situação, junto com a Constituição Federal de 88. Ele criou uma outra realidade, uma realidade boa. Mas por que boa? Porque hoje não podem ocorrer abusos contra o consumidor, abusos contratuais. Como assim, professora? Eu vendo para você um apartamento e coloco lá que se você não conseguir pagar as prestações do apartamento, você vai perder o apartamento e receber só 10% do que você pagou. Verdadeiro absurdo. Tem que devolver tudo. Pode ser que você perca alguma coisa, alguma despesa que a construtora teve, algum prejuízo, porque ninguém deve ficar com prejuízo em uma relação contratual. Então, aí entra o direito do consumidor. Atraso na entrega da chave, mesma coisa, direito do consumidor. Você comprou um produto, um serviço, ou seja, a construção do seu apartamento. Então, temos que tomar muito cuidado, porque hoje não existe mais a figura do contrato imutável, porque não é contrato acima de tudo. Deve ser levado em conta a dignidade da pessoa humana, outros princípios, o direito de moradia, a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a lei do inquilinato. O Código de Defesa do Consumidor é criado em prol de vários princípios constitucionais. Proteção ao consumidor, que eu já falei. Todo contrato ou todo manual, todo instrumento particular tem que ser redigido de forma prática, de fácil acesso, ou seja, você tem que conseguir ler fácil. Então tem que ser claro e objetivo, um contrato de prestação de serviços. Isso aí vale para um contrato de corretagem, que estudaremos em outro momento. Não adianta você, em um contrato de corretagem ou autorização de serviços, fazer um contrato que ninguém entende nada, só o corretor de imóveis e o advogado. Tem que ser um contrato claro, de fácil acesso. Outra coisa, hoje nós temos as garantias legais. Professora, o que é isso? Antigamente, o consumidor só tinha alguma garantia se o fornecedor quisesse dar. Hoje não tem isso. Existem garantias que são legais, independentemente da vontade do fornecedor. O consumidor terá direito. Peço que nesse momento vocês prestem bastante atenção à explicação.
Para o Código de Defesa do Consumidor, deve haver sempre o respeito às normas técnicas brasileiras, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pois o não respeito a essas normas poderá incorrer em uma infração legal e, ocasionalmente, em sanções. Vejamos o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO. Portanto, a não observância às normas técnicas, a utilização de materiais e mão de obra sem qualidade ou qualificação poderá ocasionar vícios e defeitos na construção do imóvel. O primeiro deles são as anomalias da construção, tais como vícios de inadequação de qualidade ou de quantidade, falhas que tornam o imóvel sem condições de uso ou podem diminuir o seu valor. Já os defeitos são falhas que podem fazer com que o fornecimento de produtos ou serviços afete ou possa comprometer a saúde e a segurança do consumidor. Tanto o vício quanto o defeito podem ser ocultos ou aparentes, sendo os aparentes de fácil constatação, ou seja, podem ser notados quando o imóvel for entregue ao proprietário. Existem, por outro lado, vícios ocultos, que só podem ser constatados ao longo do tempo, mas que também diminuem o valor do bem e dificultam o seu uso. Tratando-se a aquisição do imóvel de relação de consumo, a partir do momento em que recebe as chaves do imóvel e constata um dano, o consumidor terá 90 dias para reclamar de vícios ou defeitos, sendo esses defeitos ocultos ou não. Vejamos o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos duráveis. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Percebam que o Código de Defesa do Consumidor traz uma diferenciação entre produtos duráveis e produtos não duráveis. Como o próprio nome já diz, produtos não duráveis são aqueles consumíveis rapidamente. Um creme para o corpo, por exemplo. Nesses casos, o prazo para reclamação após a compra será de 30 dias, enquanto que os produtos duráveis, que é o caso de um imóvel, por exemplo, se o defeito for de fácil constatação, o prazo para reclamar será de 90 dias. Já o parágrafo 3º desse mesmo artigo traz a diferença para quando o defeito for oculto. Apesar de o prazo ser o mesmo de 90 dias, nesse caso, o prazo começará a contar a partir da ciência do defeito e não da contratação do serviço ou da compra do produto. Agora, a questão mais grave, com maior proteção legal, diz respeito a problemas com a segurança e a solidez da obra. Por entendimento da doutrina e da jurisprudência, a solidez e segurança referem-se não apenas a riscos de ruína da obra, englobando ainda os riscos de construção, que tornam o imóvel impróprio para uso, ao qual se destina. Vejamos alguns exemplos de defeitos que afetam a solidez e segurança do imóvel. Defeitos que afetam a solidez e segurança do imóvel. Infiltrações e vazamentos, rachaduras, deslocamento de concreto e demais problemas que impliquem falta de segurança à obra, colocando os moradores em risco. Nesse aspecto, o Código Civil apresenta o prazo de garantia de 5 anos para a responsabilidade do fornecedor pela solidez e segurança da obra, incluindo seus materiais e o solo, conforme artigo 618. Então, vejamos. Artigo 618.
Nos contratos de empreitada de edifício ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim, em razão dos materiais como do solo. Esse prazo de 5 anos do artigo 618 do Código Civil é claramente um prazo de garantia, traduzindo o período que o construtor responde por problemas que afetem a solidez e a segurança da obra. Assim, o adquirente não precisa se preocupar em ter que ingressar com a ação de indenização dentro do prazo de 5 anos, bastando demonstrar que o problema em si ocorreu dentro desse período de garantia, para obter a responsabilidade civil do construtor ou do incorporador. Já o prazo para o exercício do direito de ação de indenização por defeito do imóvel que atinja a solidez e segurança prescreve em 10 anos, conforme artigo 205 do atual Código Civil. Importante ainda destacar que o prazo de prescrição de 20 anos para o dono da obra acionar judicialmente a responsabilidade civil do construtor, com base inclusive na súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça, somente tem aplicação para eventos ocorridos na vigência do Código Civil de 1916. Portanto, na vigência do atual Código Civil, tem-se o entendimento de que a súmula número 194 do Superior Tribunal de Justiça não é mais válida no cenário jurídico contemporâneo, uma vez que houve redução de 20 para 10 anos do prazo para exigir judicialmente a indenização do construtor por defeitos no imóvel que afetem sua solidez e segurança. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor apresenta prazo de 5 anos para pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, cumulativamente conforme previsto pelo artigo 27. Vejamos. Código de Defesa do Consumidor, artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Atentem-se para o fato de que aquele prazo de 90 dias previsto também no Código de Defesa do Consumidor é para que esse consumidor reclame com o fornecedor acerca dos defeitos que encontrar no imóvel. Mostre para o fornecedor quais são, para que eles encontrem uma solução dentro das regras do CDC. Dependendo do caso, né? Agora, esse prazo de 5 anos, trazido pelo artigo 27 do CDC, é para que aquele consumidor que se sentir lesado entre na justiça pedindo uma indenização por eventuais danos que tenha sofrido. Então, cursistas, nesse momento, preciso que vocês façam uma anotação no caderno de vocês. Lá na página 14, no último parágrafo, na última linha, onde está escrito 20 anos, preciso que vocês mudem para 10 anos, porque, de fato, como já explicado antes, o prazo era de 20 anos, mas a legislação mudou nesse sentido, e atualmente o prazo é de 10 anos. Se atentem para essa modificação, que ela poderá ser cobrada em suas atividades avaliativas, e será de grande importância para a sua atividade profissional. Bom, vocês devem estar pensando, nossa professora, quantos prazos, não sei se eu vou conseguir gravar isso tudo. Vamos então esquematizar para que fique um pouco mais claro para vocês. Vejamos. Código de Defesa do Consumidor. A garantia legal são 90 dias. Se for defeito oculto, conta-se a partir da ciência do defeito. Se for defeito aparente, conta-se a partir da contratação ou compra. O prazo para pleitear na Justiça indenização é de 5 anos. Já no Código Civil de 2002, problemas com a solidez da obra. O prazo de garantia será de 5 anos. E o prazo para pleitear na Justiça a indenização será de 10 anos. Espero que vocês tenham anotado esse esqueminha, para que possa facilitar o estudo de vocês com relação a esses prazos.
No mais, no próximo módulo vocês terão uma disciplina específica sobre o direito do consumidor e lá vocês provavelmente verão mais institutos e analisarão o tema de maneira mais aprofundada. Bom, outro instituto muito importante que eu preciso que vocês compreendam, principalmente atualmente, com a explosão da construção civil, é a incorporação imobiliária. Primeiro vamos defini-la. Incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Esse instituto jurídico é regulamentado pela Lei 4.591 de 64. É uma atividade na qual o empreendedor, viabilizando a construção e o empreendimento, coloca à venda aquelas unidades que ainda não existem. Lojas, salas, apartamentos, vagas de garagem, unidades autônomas que ainda não possuem existência física, que ainda não foram construídas. Ele vai expor isso à venda no mercado, para que no mercado privado, seja através de compra e venda, promessa de venda ou através de uma oferta de garantia real sobre esses imóveis, na obtenção de um financiamento para a obra, o incorporador vai buscar o capital necessário para a construção daquele empreendimento, mediante essa venda por antecipação ou mediante a soneração de um objeto que ainda não tem nem existência física. Esse Instituto da Incorporação Imobiliária vai apenas mostrar a lisura, a transparência desse negócio, para permitir que o investidor, o agente financeiro, o consumidor final, comprador do imóvel na planta, ele tenha segurança para saber o que está comprando, de quem ele está comprando, se aquele vendedor é idôneo ou não, se ele está sendo demandado em juízo, se tem débitos fiscais ou não. E também as minúcias do empreendimento. O que eu estou comprando? Qual é o padrão de acabamento do que eu estou comprando? Qual é o tamanho da minha unidade? Qual a posição dela no edifício? Ou seja, esse memorial de incorporação imobiliária será uma espécie de dossiê que será arquivado no registro imobiliário, para permitir que o incorporador exponha a venda e promova essa venda ou a oneração desses imóveis que ainda nem existem. A incorporação imobiliária foi a forma pela qual o Estado brasileiro encontrou de dar uma maior transparência a esse negócio. É um instituto que, quando não registrado e arquivado no cartório de registro de imóveis, aquele dossiê documental com todas as informações, o incorporador não pode nem sequer expor à venda tais unidades e nem fazer qualquer tipo de propaganda do empreendimento. Esses documentos estarão à disposição da sociedade, para que o interessado vá até o cartório de registro imobiliário e consulte todas essas informações antes de realizar a compra de um imóvel. A ausência desse registro pode ocasionar a nulidade de um contrato. Vamos ver agora o incorporador imobiliário. Incorporador imobiliário. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção, sob regime condominal ou que meramente aceite propostas para a efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Ou seja, enquanto a incorporação imobiliária é a atividade, o incorporador é a pessoa física ou jurídica que pratica a incorporação imobiliária. É quem irá assumir os compromissos, efetivar as vendas, aceitar as propostas para a efetivação das transações das unidades autônomas. Quem irá realizar aquele dossiê e levá-lo a registro do cartório. Bom, agora que nós já conceituamos gestor imobiliário e corretor imobiliário e falamos sobre campo de atuação do gestor e abordamos algumas noções obrigatórias para ser um bom corretor de imóveis, peço que vocês reflitam sobre a perspectiva profissional e futuros da profissão de corretor imobiliário.
dos desafios, da sua importância. E lembre-se ainda que para se ter sucesso é necessário sempre manter-se informado sobre a situação do mercado, buscar manter-se em constante estudo, não ficar somente nos escritórios à espera de clientes e zelar pela boa-fé e honestidade, buscando sempre andar de maneira correta. Com isso, encerramos os estudos da nossa primeira videoaula e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos e até a próxima aula!